Beleza, galera? E olha só, a gente está aqui hoje para falar de um assunto bem interessante que muita gente tem me perguntado. Vamos falar sobre ela, a habilitação para você navegar. Bom, e para falar desse assunto, nada melhor do que ele, né? Quantas vezes vocês veem eu falar aí Léo Escola Náutica, Léo Escola Náutica? Ó, agora tá aqui o próprio Léo. E aí, pessoal, tudo certo, bom? Léo? Tudo certo. Nada melhor do que ele para falar com a gente sobre esse assunto tão importante que é a raiz amador, motonauta, mestre, capitão amador, Com certeza. tudo mais. Eu já quero começar perguntando o seguinte, Léo. Vamos lá. Qualquer embarcação, qualquer tipo de embarcação, desde lá de um caiaque, por exemplo, até uma 100 pés, precisa ter a raiz? Então, já, a Norman ela determina que as embarcações com propulsão mecânica, a pessoa tem que ser habilitada e a embarcação tem que ter registro. Existe uma exceção na regra que traz que as embarcações menores que 5 metros, se não tiver propulsão a motor, a pessoa não precisa ter habilitação. Ah, entendi. Entendeu? Então, se a embarcação for pegar uma bateira lá que o cara pesca no remo e tudo mais, sem propulsão mecânica. Existe até uma dúvida do pessoal do caiaque, né? Uhum. A turma que tem o caiaque com motor elétrico. Pois é, e aí? Esse cara tem que ter a embarcação registrada, o caiaque registrado e com a sua habilitação em mãos. Opa, peraí, calma. Então, olha só, se você tem um caiaque, e você tem um motor elétrico nesse caiaque, você precisa ter a habilitação. E o registro da embarcação. E o registro da embarcação. Isso. Olha que interessante, eu não sabia disso, hein? Isso aí é norma. A Poxa, norma é bem clara, ela é bem específica. Tá? Ela determina que qualquer tipo de embarcação com propulsão a motor deve o condutor ser habilitado e a pessoa ter o registro da embarcação. Legal. E uma outra pergunta. Bom, Vamos lá? qualquer pessoa pode fazer a raiz, por exemplo? Qualquer pessoa? Então, já hoje a habilitação é igual a CNH de trânsito, né? É permitida para maiores de 18 anos, né? Existe uma exceção também que é a parte da vela, tá? Que daí é sem propulsão a motor. E daí o pessoal, a criançada aí que faz a escolinha de vela pode receber uma carteirinha de vela. Mas é uma exceção. A gente falando em navegação amadora aqui de esporte e recreio com propulsão a motor, a pessoa tem que estar habilitada e somente os maiores de 18 anos podem fazer. Ah, então a pessoa Tá. tem que ser maior De 18 anos, senão não tem como fazer tirar a raiz, né? Legal. Bom, na verdade assim, Léo, e com relação... porque assim, para você tirar uma habilitação, todo mundo conhece, que é a CNH, vamos Certo. usar um exemplo bem prático, né? Você tem um teste teórico e um teste prático. No Arraiz, isso acontece também ou não? Acontece também. É um pouco... Tem uns detalhes diferentes que eu vou explicar, mas o procedimento é bem próximo, tá? Ao que o Detran aplica. Hoje, para fazer a tua habilitação de arraiz amador, você vai ter que procurar uma escola náutica que seja credenciada junto à Marinha, né? Sugiro a Léo Escola Náutica. E essa escola ela vai ter que te aplicar 6 horas de aulas de embarque, tá? Então existem os pré-requisitos que já estão determinados na Norman, quais são os procedimentos que a escola deve adotar e quais são os pontos que ela deve demonstrar para o candidato, né? Feita essa carga horária, a escola vai emitir um atestado de embarque, né? Dizendo se o Jean cumpriu a carga horária da categoria de arraiz amador e ele está apto a prestar a prova. A diferença do Detran para a Marinha, vamos comparar dessa forma, é que na Marinha você só vai fazer uma prova prática, uma prova teórica. Você é livre da prova prática, tá? Porque Entendi. a escola náutica já te preparou para isso e te deu a instrução entendi. necessária, tá? Entendi. Então, no final do processo, o candidato vai lá, vai prestar uma prova teórica. Hoje a prova é toda em sistema eletrônico, né? Uma prova de 40 questões, onde o candidato tem que acertar 20. Chegando na média, ele é aprovado e recebe a sua carteira de habilitação amador. Tá, mas há uma exigência, por exemplo, de ser uma lancha, porque eu tô aqui nessa lancha aqui, que você usa, inclusive, Sim, que, cara, é muito confortável, né? Eu Sim, acho que a sim. pessoa que se habilita aqui, ela sai muito bem capacitada, porque ela já começa aprendendo uma categoria legal, 26 pés praticamente, né? Com equipamento de última Sim. geração, isso é obrigatoriedade ou é capricho mesmo do Não, lança? assim então, Jean, quando a gente iniciou a escola, minha primeira lancha foi uma 19 pés, tá? A gente usava uma lancha 19 com motor de 115 HP.
Porém, no início eu senti a necessidade de oferecer algo a mais para o meu cliente, sabe? Então a gente, eu preciso às vezes dar uma instrução de um comando eletrônico, eu preciso dar uma instrução de um sistema de smart craft, porque daqui para baixo, né, o cara consegue conduzir, o candidato consegue conduzir a embarcação da forma que for. Porém, às vezes vai pegar um barco maior, uma embarcação 30 pés, enfim, ele já tem que ter essa noção também de quais são os equipamentos que a embarcação oferece. É que às vezes começa a aparecer painelzinho a mais ali, o cara já começa a ficar perdido, começa a ficar com medo. Smart craft, comando eletrônico, âncora elétrica, enfim, a gente tentou equipar ao máximo a embarcação para que quando chegue no dia do curso, o arraiz amador entenda o que realmente a embarcação pode oferecer. Poxa, que legal, cara, que legal. Eu conciliei também o meu uso. Sou um apaixonado por navegação, Sim, né? A gente sabe disso. Conciliei o meu uso com a embarcação da escola. Então, Poxa. quando eu tenho meu momento de lazer, eu tenho um barco apto para me atender também, né? Poxa, parabéns ao Léo Escola Náutica aí, que olha, realmente tá de parabéns. Um barco muito confortável. E acredito que quem se habilitar aqui realmente já sai bem preparado mesmo. Sim, com certeza. Uma outra questão, uma outra pergunta é a seguinte. Bom, eu tenho um barco 21 pés. Certo? De repente alguém me convida para navegar, ele tem uma 40 pés, posso ir junto com ele e navegar com a minha raiz tranquilamente. Eu tenho a raiz. Então, Jean, a categoria de arraiz amador, ela te habilita a conduzir embarcações no limite da navegação interior. Esse é o primeiro ponto. Ok. Tá? Então a pessoa tem que estar habilitada e tá no limite da interior. Se uma lancha for 40 pés, ela já é possivelmente cadastrada para ser uma embarcação de navegação de mar aberto. Se ela exceder o limite de interior para mar aberto, daí a pessoa que vai conduzir essa embarcação já tem que ser um mestre. Porém, né, se for navegação interior e eu for um arraiz amador, eu estou habilitado, estou dentro da categoria. Entendi. Entendeu? Mas uma outra pergunta então. Pessoas que querem, né, vão angariar coisas maiores, né, pretendem ter coisas maiores, por exemplo, sair para fora e tudo mais. Depois do arraiz, existe a categoria mestre amador. Mestre amador. Eu não posso sair já de cara e falar, não, eu vim aqui fazer minha mestre, mas você tem arraiz? Não tenho. Não tem não, como. não Realmente, pode. A Marinha, ela exige que a pessoa primeiro faça, ele tem que estar no CISAMA, que é o sistema de cadastro da Marinha, de amadores. Ele tem que estar cadastrado como arraiz para poder se inscrever para a prova de mestre. Então, ele pode fazer isso já em ato contínuo. Ele fez o arraiz amador dele, se habilitou como arraiz e já quer prestar futuramente a prova de mestre, ele já pode correr. Mas primeiro ele tem que correr a etapa do arraiz amador. Tá. E caso ele queira fazer capitão amador, aí ele precisa ter um período como mestre? Ele sendo mestre, ele já pode se inscrever para a categoria de capitão. Capitão amador. Porém, a prova de capitão ela é uma prova que ocorre 2 vezes por ano. Daí a gente tem que ver os pré-requisitos da inscrição da prova de capitão. Tá? Mas ele já pode estar E para dar entrada no arraiz amador, quais são os documentos necessários? Só tem que ter identidade? Ter a identidade, um comprovante de residência, de endereço. Se tiver a CNH, ele já serve como um atestado médico, porque eles vão avaliar que a tua CNH está em vigência, então você não precisa apresentar o atestado médico. Caso a pessoa, normalmente a guriada aí que faz 18 anos aí, né, que está agoniado para fazer a carteira, caso ele pegue ele queira fazer já sem ter a CNH a carteira de arraiz, ele vai ter que ir num médico para conseguir o atestado médico também. Tá. Então quando tem a CNH se torna um processo até um pouco mais fácil, mais né? Fácil. Mais rápido. Na verdade, ele substitui o atestado, a CNH substitui o atestado médico. Entendi. Tá? Então beleza, gente, ó. Se você tem uma embarcação, procure andar habilitado. A Marinha do Brasil, pelo menos na nossa região aqui, sempre está fazendo o trabalho deles. Né? Nunca pode olhar isso com os maus olhos, mas sempre com os bons olhos. Sim. Estão fazendo o trabalho deles. E para que você não se incomode, para que você não passe apuro na hora da sua navegação, vai lá. Procura escolas, né, especializadas na sua região. Aqui na nossa região nós temos o Léo Escola Náutica, que vai poder te auxiliar, te ajudar. Então se você é maior de 18 anos, né, e você tem essa vontade de tirar a raiz amador, fazer a prova, todo o procedimento, procure o Léo Escola Náutica, procure você onde estiver uma escola náutica que possa te atender de forma adequada. Fique habilitado, navegue tranquilo, que você só tem a ganhar. Com Fechou? Certeza. Beleza. Tamo junto? Tamo junto. Até o próximo vídeo, hein? Valeu.